Pessoal, hoje a gente está aqui com o Moto G7 que não carrega, tá? Então a gente vai fazer uma análise do circuito dele aqui. Para começar aqui, tudo começa aqui no conector, né? Então a gente sempre faz a análise aqui de fora para dentro. Então a gente sempre começa pelo mais óbvio aqui, que é o conector de carga. Então, partindo do princípio aqui que o conector já foi trocado, né? E a gente já mediu, todas as pads estão funcionando, todas as trilhas estão ok. Então a gente começa a análise aqui na parte de placa. Então achando o conector aqui, esse conector aqui, né? Tipo C, né? O conector USB Type-C no Moto G7. A maioria dessas trilhas aqui, ó, do tipo C aqui, ó, da trilha A2, A3, B11, B10, todas elas vão estar em NC, tá? Porque esse daqui é um conector USB 2. E apenas em celulares que suportam USB 3.0 é que a gente vai usar essas malhas aqui, para malhas de transmissão de dados de alta velocidade. Então, as principais malhas que a gente tem que analisar aqui é a VBus, né? VBus aqui, que é a malha principal de positiva aqui do conector. O par de malha de dados, né? ADP e ADM, que a gente já está acostumado no conector normal lá no V8. E a CC1 e a CC2, tá? Que são malhas de configuração que detecta o lado que você plugou o carregador, e também detecta a corrente, ele negocia a corrente ali de que vai ser, de qual carga que vai, qual corrente. Então aqui a linha CC1 e CC2 aqui, elas vão informar qual a corrente que vai passar, né? Se é um carregador carga rápida, se é um carregador turbo, certo? Então vamos lá. Então começa aqui no conector, né? Vamos analisar primeiramente aqui a linha VBus, né? Que é a principal malha aqui de transmissão, né? De comunicação aqui da parte de carga. Analisando aqui, a gente vê que a VBus ela vai passar por um componente aqui que parece um fusível, né? Ou seja, um resistor de valor zero. Então ele está atuando aqui como um fusível em série. Se a gente puxar esse código aqui, ó, o E5011 aqui, a gente vai achar esse componente aqui, ó. Tá bom? Então ele atua como um fusível aqui. Para a gente fazer o teste aqui, a gente pode testar em condução reversa de um lado aqui, tem que dar um valor, e do outro também tem que dar o mesmo valor, né? Se ele tem zero de resistência aqui, então a gente não vai ter diferença de valores aqui entre um lado e o outro. A gente pode testar também na escala ômica, né? Na escala de resistência, e com a ponta vermelha de um lado e com a ponta preta do outro aqui, a gente consegue ver que ele tem que dar zero de resistência aqui. E aí tranquilo. Outra coisa que a gente pode testar também é a tensão, né? Colocando o aparelho para carregar aqui, a gente tem que ter uma tensão de um lado do componente, né? Do lado de baixo aqui a gente tem que ter 5 volts e do outro lado também. Ou seja, não pode ter uma queda de tensão entre um lado e outro, certo? Ok. Então, continuando, a gente vai ter componentes de proteção aqui depois, né? A gente vai ter diodos aqui, ó. Vai ter esse diodo duplo aqui e um diodo Zener aqui, certo? Esse daqui está atuando como proteção, tá? Uma coisa interessante aqui é o seguinte. Vamos supor aqui, ó, que eu tenha... Deixa eu abrir aqui a minha... Ó. Vamos supor aqui que a gente tem aqui o conector de carga, certo? Então, a gente tem o conector aqui. Aqui a gente vai ter a linha VBus, né? VBus aqui. A gente vai ter o fusível em série e aqui a gente vai ter um diodo. Ó, a gente vai ter um diodo aqui, em paralelo, não o GND. E aqui segue para o CI, né? CI de carga, certo? Então, como que funciona a condução reversa nesse caso aqui? A gente vai ter o multímetro lá, né? E a ponta vermelha do multímetro, por exemplo, a gente pode colocar aqui num dock test aqui, que vai medir esse conector, certo? Então a gente vai ter aqui um dock test aqui. Vamos supor que eu coloque a ponta vermelha, né, no GND, no multímetro, né? A ponta vermelha vai no GND e a ponta preta vai no dock test. Ou
seja, isso eu estou tentando medir em condição reversa, certo? Condição reversa. O multímetro lá, escala de diodo, certo? Escala de diodo. Então, o que vai acontecer aqui com a corrente, né? O que vai acontecer com a corrente? Ela vai entrar pela ponta vermelha, certo? Então, a corrente ela vai entrar pela ponta vermelha, vai passar por esse diodo, certo? Porque o diodo, ó, a condução dele é desse sentido aqui, certo? Então, ele vai passar pelo diodo, vai até o CI, certo? Vai passar por aqui também, vai voltar para o multímetro, que é o multímetro. E ele vai me dar um valor em condição reversa, certo? Vamos supor que me dê uns 380, Vamos supor que ele me dê 700 em condição reversa, certo? Posso garantir que está boa essa malha? Somente com esse valor? Às vezes não, porque o que acontece? Se aqui tiver rompido, ou seja, se o CI não estiver no lugar aqui, certo? Eu ainda vou ter o valor aqui de 700, porque eu vou estar medindo o diodo. A corrente ainda vai estar circulando através do diodo. Então, o valor em condição reversa aqui só serve para me ver se o meu conector de carga aqui está bom. Porque se o meu conector de carga tiver rompido aqui, aí sim eu não vou ter valor nenhum. Aí eu vou ter um valor OL. Porque aí a corrente ela vai passar por aqui, vai até o CI, vai passar pelo fusível aqui e vai parar aqui. Ela não vai ter o retorno para o multímetro, certo? Então assim funciona a condição reversa. A gente pode ver que o diodo está polarizado inverso. Então se eu estou medindo inversamente, né, a condição reversa, né, então eu vou acabar medindo o valor desse diodo de proteção. E não só ele, esse daqui também. Então, a não ser que eu tire todos os diodos aqui da malha, eu ainda vou ter um valor, ainda vou ter o valor de condição reversa, certo? Mesmo que o meu CI não esteja funcionando, por exemplo. Então, isso não garante que eu tenha uma trilha rompida lá em cima, se comunicando com o CI, que a gente vai ver mais para frente. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter diodos aqui. Aqui a gente vai ter um resistor aqui de alto valor, 47K, né? Também está de proteção aqui. E aí vamos seguir a malha aqui. Outra coisa, o resistor aqui ele também vai dar um valor de resistência. Ele vai dar também 47K aqui. Então mesmo que eu retire todos os diodos aqui, eu ainda vou ter um valor aqui. Pode ser que eu tenha um valor aqui em condição reversa, que aí vai dar um valor bem alto, certo? Por causa da alta resistência desse resistor aqui. Beleza, então seguindo a VBus, né? Continuando aqui seguindo a VBus. Ó. Então a VBus ela vai chegar, ó. Aqui ela muda de nome, né? Aqui é VBus COM, que é apenas a malha depois do fusível aqui, certo? E aqui é a VBus que vai lá para o OVP. O OVP é esse CI aqui. O trabalho dele é proteger, ele é uma chave, tá? Então imagine a gente o OVP aqui, ó. Aqui a gente vai ter a VBus, né? VBus chegando. Imagine que a gente tem uma chave aqui, certo? Uma chave e aqui é o CI, certo? A função do OVP é a seguinte: caso eu tenha uma sobretensão na VBus, certo? Aconteça alguma coisa aqui que eleve a sua tensão acima do normal, do configurado no OVP. Cada OVP vai ter um valor, né? Se a gente puxar o datasheet aqui desse OVP, ó, quer ver? Ver se eu acho alguma coisa sobre ele. Ó, Over Voltage Protection Switch. O que é isso aqui, ó? Proteção contra sobretensão. Ó, switch, chave. Então é exatamente isso, ele é uma chave. Ó, que diz, ó, que ele tem um MOSFET interno, né? Ó, quando
né, quando a tensão de entrada exceder o limite do OVP, né, cada OVP tem o seu limite, né, a chave vai desligar muito rapidamente, very fast, né, muito rapidamente, para prevenir danos ao sistema que está, ao dispositivo que está sendo protegido, certo? Então, então aqui depende do OVP, ó. Tem OVP que o limite default, né, do limite padrão dele é de 5.95 volts. Se a gente dá uma olhada aqui no OVP, ó, 33909. Então o nosso OVP não é esse aqui, não é esse, não é esse. O nosso OVP é esse aqui. Então qual que é o limite dele? 9.98 volts, ou seja, basicamente 10 volts. Então, caso eu tenha 10 volts na tensão VBUS aqui, esse OVP aqui ele vai desligar. Ele vai cortar a comunicação aqui, ele vai abrir essa chave aqui e não vai permitir que esses 10 volts cheguem ao CI, certo? Que é o sistema que a gente quer proteger, que diz aqui. Beleza? Esse é o circuito básico dele aqui, ó. A gente vai ter a USB, a porta USB, ó, diodos TVS aqui, exatamente igual tá lá, ó, diodos TVS, certo? E aqui a gente vai ter, ó, a saída, né? A saída que vai lá no circuito de carga, no PMIC, na bateria, certo? E a gente vai ter um controller aqui, ó, que é o ACOK aqui e o OVL, né? O OVL aqui, que tem a descrição dos pinos dele, né? Então aqui a gente vai ter a saída, a Power Good, né? E o limite, o ajuste, o pino de ajuste do limite do AVP. Porque aquele ali é o limite default, né? Os 10 volts era o limite default, né? O padrão. A gente pode ajustar esse limite através desse resistor aqui, dessa combinação, dessa divisão de tensão aqui. Porém, no caso do esquema elétrico aqui, ó, o engenheiro preferiu aterrar o OVL aqui, né? Ou seja, ele está usando o padrão, né? Por quê? De acordo com o datasheet aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver o que ele fala aqui. Ó, aqui diz, ó, o OVP, o limite do OVP pode ser ajustado de 4 volts a 20 volts através do pino OVL, certo? Então, quando não é usado, quando não for usado esse ajuste, né? Então, o OVL é aterrado aqui, ó. Tá vendo? Ó? Usando default OVP limite. O limite default do OVP, olha o que acontece aqui, ó. Tá aterrando o OVL, certo? Foi o que o engenheiro fez aqui. Mas aí pode ser usado em várias configurações aqui, ó, que o próprio datasheet diz aqui, certo? Então, aqui é um limite de 10 volts. Então, excedendo esses 10 volts aqui, o que vai acontecer? O OVP ele vai abrir, né, e não vai permitir a passagem aqui da tensão, certo? Beleza. Então, aqui, ó, numa configuração normal, né, de um lado aqui, nesse capacitor, no C840 aqui, ó, vamos puxar aqui, ó, esse capacitor pequenininho aqui, C840, eu tenho que ter 5 volts enquanto está carregando e do outro lado também. Eu tenho até um test point aqui, ó, o TP Charge VBus, ó, que está lá em cima. Tá? Então, nesse TP aqui, ó, eu tenho que ter 5 volts também, certo? Enquanto está carregando. Se eu não tenho essa tensão aqui, eu tenho essa tensão de um lado, né? Mas do outro lado eu não tenho a tensão, pode ser duas coisas. Ou a VP está ruim, certo? Partindo aqui do princípio que a gente já testou o conector de carga lá, já está ok, né? O OVP pode estar ruim, a gente tem que ter a tensão do outro lado do OVP, certo? Ou pode ser uma trilha rompida. Pode ser, como essa placa é comprida aqui, pode ser que numa queda, alguma coisa, eu tenha rompido esse caminho aqui, ó. Porque o OVP, a tensão, ela precisa sair daqui, ó, lá de baixo. Precisa sair lá do conector, passar pelo OVP, certo? Ela vai percorrer todo um caminho aqui até chegar
lá no test point. E depois, logo disso, entrar no CI de carga que está aqui. Certo? Então pode ser que eu tenha uma trilha rompida ali. Isso aí tem que ser verificado. Certo? A gente consegue verificar se está chegando tensão aqui ou não. Certo? E aí a gente pode verificar depois a malha se rompeu ou não. Beleza, seguindo. Aí aqui ela já muda de nome, de USB VBus para Charging VBus. Né? Ou seja, CHG, Charge. Né? Charge VBus, ela vai direto lá para o PMIC. O PMI 632, que é o CI de carga desse aparelho. Né? O IF PMIC, né? Que chama PMIC de interface. Né? PMI. Também vai passar por um outro fusível, ó, 1320, certo? Que é esse aqui, ó. Que é esse pequeno, esse aqui, saindo do test point aqui. Então aqui, igual eu estava explicando ali, né? A malha ela vai sair, vai vir lá de baixo, né? Vai vir lá de baixo, vai chegar no test point, vai chegar nesse fusível aqui, vai passar pelo fusível e já vai entrar direto no CI. Certo? Então a gente tem que verificar aqui, ó, se a gente tem a tensão também chegando lá no CI. E antes de chegar no CI, o último capacitor aqui, ó, é o 1321. Então a gente já pode chegar aqui no 1321 e já verificar se tem a tensão aqui. Se eu não tenho essa tensão chegando, aí eu começo a voltar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer já é testar aqui. Já testo aqui se eu tenho a tensão. Se eu não tenho, então eu tenho que testar esse fusível. Tem que ver se de um lado eu tenho, se do outro eu não tenho. Se de um lado eu tiver e do outro não, provavelmente é ele abriu. Então a gente já tem que verificar. E aí a gente vai voltando, né? Voltando o circuito e vendo se a gente tem a tensão lá no test point, se a gente tem a tensão antes do OVP, entendeu? Para a gente descobrir se é o OVP com defeito ou não. Beleza, então aí termina a parte da VBus, né? Toda a parte VBus aqui. E outra malha importante que a gente tem também, além da VBus, né, são as malhas de dados. Tá? As malhas de dados são simples aqui. Também, do mesmo motivo aqui, ele tem diodos aqui, ó, que podem dar alteração na condução reversa. Então, a condução reversa não é muito precisa nesse momento aqui. O que a gente pode fazer aqui, testar esses resistores, certo? Esses resistores de filtro aqui, se eles não estão abertos, e esse filtro propriamente dito aqui, que vai ser esse aqui, ó. Certo? Também não pode estar aberto aqui. Daqui ele segue, ó, deixa eu puxar aqui, ó. Olha, aqui ele muda de nome, ó. Vai se transformar em HSDP aqui. E vai lá para o processador. Certo? Esse aqui já vai direto para o processador. E daqui, ó, ele sai lá também e se divide e vai lá para o CI de carga, para o FPMIC. Tendo resistores aqui também de 1K. Certo? Isso daqui serve para quê? Eu vou explicar aqui, ó. Numa comunicação de dados, né, ele se comunica direto com o processador, certo? Através dessa malha aqui. Ele se comunica aqui através do pino DP e DM, certo? Porém, ele informa aqui através de uma baixa corrente, certo? Por que uma baixa corrente? Porque a gente tem um resistor de 1K aqui, limitando essa corrente. E ele vai informar ao PMIC aqui, ao FPMIC, que está transmitindo dados. E aí o FPMIC, por exemplo, vai saber que o aparelho está carregando através de um cabo USB, por exemplo, ou seja, de baixa corrente. Certo? Então, por exemplo, quando você tem um aparelho que está carregando lentamente, pode ser que você tenha um defeito nessa malha de dados aqui. Ou ela não está se comunicando com o PMIC, né, para ele detectar, ou, por exemplo, fechou um curto aqui externo. Pode ser culpa lá do conector de carga, pode ser culpa desses diodos, que podem ter alterado aqui seu valor, certo? Pode ser culpa do próprio processador, que está indo lá no processador, ok? Pode ser esses resistores que abriu,
pode ser o próprio IFPMIC, né? Esse PMI632 ele dá muito defeito, né? Então pode ser ele também. Então, como que a gente analisa a linha de dados aqui? A gente pode usar a condição reversa em vários setores da linha. Ou seja, primeiro a gente começa analisando lá embaixo, no conector, para ver se ele tem comunicação, pelo menos com os diodos, porque aí vai dar um valor, certo? A gente pode testar os filtros, os resistores em série na malha, né? E aí a gente consegue ter uma noção de se essa malha está aberta ou não, se ela tem algum defeito ou não. Beleza? Ok, seguindo. Após isso, sobra as duas malhas também que são muito importantes, que é a CC1 e a CC2, certo? Novamente, a gente tem vários componentes aqui em paralelo com ela. Se a gente verificar aqui que tem algum curto, ou seja, em condição reversa, ele vai dar um valor baixo aqui, caso tiver um curto nessa malha aqui, certo? Pode ser qualquer capacitor desse daqui, beleza? Então, se a gente verificar aqui, ó, a gente tem resistores de zero aqui, ó, também estão atuando como filtro fusível aqui, né? Filtros, que a gente pode verificar. Se a gente tem qual é a resistência dessa malha aqui. Em condução reversa, né? Condução reversa. A gente pode verificar também nesses capacitores se a gente não tem curto, não tem nada. E se a gente seguir aqui a CC1, a gente vai lá, ó. A gente vai lá no PMIC, tá? Só que a gente não tem nenhum componente para poder testar aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, para a gente testar se o conector está funcionando, a gente pega esse R5001 aqui, que está lá em cima. É o 5001 e o 5002. Coloco ele para carregar, certo? Aí eu vou testar a tensão nesse resistor. Dos dois lados do resistor tem que ter a mesma tensão, certo? Como que funciona a CC1? Eu vou colocar para carregar. Eu vou ter uma tensão aqui, isso aí varia de aparelho para aparelho, tá? Dependendo qual a tensão que é. Mas, por exemplo, no R5001 eu tenho que ter uma tensão. E no R5002 eu não vou ter a tensão. Ao inverter o cabo aqui do tipo C, né? Ao colocar o cabo invertido, certo? Aí essa tensão aqui ela vai se inverter. Aí no 5002 eu vou ter a tensão e no 5001 eu não vou ter a tensão, certo? Esse é o funcionamento correto da CC1 e da CC2. Então, eu tenho que ter tensão apenas em um lado. Ao inverter o cabo, essas tensões se invertem também, certo? Se eu não tiver essa tensão, pode ser o resistor aberto, ou como eu falei, como ele está lá em cima, pode ser uma trilha rompida aqui até o conector de carga lá. Então a gente tem que verificar isso daqui. A forma mais fácil de a gente verificar é verificando se a gente tem as tensões lá nos resistores, certo? Beleza, e aí termina a parte de conector, né? De malhas de comunicação ali com o conector. Só que não é só isso que faz o SEI de carga, não. O PMI 632. Mas o que a gente pode verificar aqui, ó? Então, ó, primeira coisa, a gente já verificou VBus, ok. A gente já verificou CC1 e CC2, ok. A gente já verificou malha de dados, ok. Resta verificar malha de temperatura da bateria, certo? Essa malha ela se comunica direto lá com o pino de temperatura da bateria. E é um sensor, né, que está dentro da bateria, um termistor que está dentro da bateria que vai informar o PMI a temperatura, certo? Então, essa malha aqui ela se comunica lá com a bateria, ó. Ó, aqui ela muda de nome, ó. Ela vai virar bate-term. Ela vai lá no test point. Esse test point aqui, ó. Esse test point grandão aqui. Ó, e ela vai lá, ó, na bate-term, que é o pino aqui, pino 2 lá do conector de bateria, certo? Se a gente puxar, deixa eu verificar aqui, ó. Qual que é o nome desse conector aqui? Será que é esse aqui? Eu acho que é esse aqui. Ó.
Então aqui é o pino 2. Ó. Então a gente vai ter aqui no pino da bateria G1, G2, G3, G4, quer dizer GND. Tá? E aí aqui a gente vai ter o pino 2, que é esse pino de cima aqui. Né? Aqui é o pino 1, e aqui é o pino 2 em cima. Né? O pino 3 embaixo e o pino 4 aqui. Então esse daqui vai ser o pino 2. Então eu tenho que ter uma comunicação desse pino 2 aqui, lá com o test point, né? E entrando lá direto lá no PMIC, né? Então como que a gente pode verificar aqui? Infelizmente aqui somente em condição reversa. Se a gente medir a condição reversa aqui, ó, vamos ver se tem algum componente. Vamos analisar a malha primeiro. Ó, test point, nenhum componente em paralelo. Ó, aqui diz que eu tenho componentes aqui que não estão na placa. Então, eu tenho que dar um valor de condição reversa aqui. Se der um valor no pino 2 aqui, com a bateria desconectada, né? Eu vou estar lendo o valor lá do PMIC, certo? Por quê? Veja bem, ó. Eu não tenho nenhum componente aqui. Então, o pino 2 aqui da bateria, certo? Ele vai direto aqui para o IFPMIC lá, para o PMI 632, certo? Então, se eu quiser medir a condição reversa aqui, eu vou pegar o meu multímetro, a ponta vermelha eu vou colocar lá no pino 2, né? Desculpa, a ponta vermelha eu vou colocar no GND e a ponta preta aqui eu vou colocar lá no pino 2, certo? E o PMIC ele está aterrado, correto? Então, qual vai ser o caminho da tensão aqui, da corrente? Ele vai sair aqui pelo vermelho, vai entrar no GND, entrando no GND ele vai passar pelo PMI, vai ler o PMI, vai passar pelo conector da bateria e vai voltar para o multímetro e vai me dar um valor, certo? Esse valor que eu vou estar lendo, como não tem nenhum outro componente aqui em paralelo, é o valor do PMIC. Se o PMIC não estiver presente, então a tensão aqui vai cortar aqui, ela não vai percorrer, a corrente não vai percorrer o PMI, certo? Se eu tiver uma falha aqui do PMI. Se ele tiver, por exemplo, desconectado da malha. Ok? Então, beleza. É assim que a gente vai testar o conector de bateria. Se a gente tirar o PMIC, a gente também consegue testar em condição, né? Se está dando continuidade do pad 76, né, até o conector lá, porque aí pode ser uma trilha rompida também. Beleza? Prosseguindo aqui. Deixa eu voltar lá para o PMIC, ó. BAT ID. Nesse aparelho não tem BAT ID, então o que acontece? A gente tem um resistor aqui simulando o BAT ID. Né? Então, como na bateria ela não tem o identificador lá da bateria, o engenheiro colocou um resistor aqui apenas para enganar o IFPMIC aqui de que tem uma bateria presente sempre ali. Certo? Uma identificação da bateria. Então também pode alterar. Se esse resistor aqui alterar, pode dar alguma falha ali de bateria. Não reconhecer bateria, ou não reconhecer a porcentagem da bateria corretamente, ou o aparelho ficar desligando. Certo? Então isso aqui é simples, a gente consegue testar esse resistor aqui. Ó, o 243K, né? Esse resistorzinho aqui, a gente consegue testar ele em escala de resistência. A gente testa se ele está dando 243K. Certo? Isso aí, 243 para menos, tá? Geralmente, quando a gente testa um componente no circuito, na placa, né, ele vai dar um valor alterado aí. Se ele der um valor para cima, aí a gente pode desconfiar dele. Né? Aí somente tirando o FPMIC para a gente poder testar direto o resistor. Ou levantando o resistor, que é mais fácil. Né? Ou um lado, a gente levanta um lado só do resistor. Então pode dar um valor alterado aí. Se der um valor para cima, a gente desconfia. Se der um valor para baixo, geralmente quando dá um valor para baixo, né, ele está dentro da tolerância ali. Beleza? Então aí termina a parte de conector, né, que a gente já testou aqui. Parte de bateria. E aí tem a parte do PMIC, né, para ver se ele está trabalhando corretamente. Que é tudo do lado direito. Então tudo aqui do lado esquerdo é entrada e tudo do lado direito é saída. Né? Então aqui
saída entre aspas, né? Porque a gente vai ter parte de bateria aqui também, né? Lembrando também que a parte de VBus aqui, ela também é entrada e saída. Quando o PMIC está trabalhando na forma de OTG, ou seja, alimentando um aparelho, por exemplo, um pendrive ou uma câmera térmica, alguma coisa que você conecte na USB ali, então essa linha VBus aqui, ela trabalha saindo os 5 volts e não entrando. Tá? Então ela também trabalha de forma reversa aqui. Beleza? Então tá, o primeiro componente aqui, a gente tem o USB MIDI aqui. Esse USB MIDI, ele vai alimentar uma outra parte do próprio PMIC, tá? Que vai gerar o flash, tá? Que é a lanterna do aparelho. Tá? Então a gente não vai entrar nessa parte hoje não, tá? Ele gera o flash aqui, gera também o LED de carga lá, né? Mas ele é apenas um regulador aqui que entra no próprio PMIC. Tá? Então ele sai o USB MIDI aqui e entra no próprio PMIC. Esse USB MIDI ele é 5 volts, ele é um regulador de 5 volts. Então ele é uma saída direta aqui da VBus que sai direto para o USB MIDI aqui. Tá? Então a gente tem sempre 5 volts lá para alimentar o flash. Lá depois ele vai regular essa tensão aqui e vai mandar para o flash. E também acredito aqui que mande para o Vibracal. Não tenho certeza se nesse aparelho o Vibracal também, o motorzinho do Vibracal é alimentado por ele. Beleza. A gente vai ter um capacitor de boot. Esse capacitor está em série na malha aqui, ó. É um capacitor muito importante, é o mais importante aqui na parte de carga, do C1323 aqui. Então a gente pode testar esse capacitor, né? Se ele está ok, se ele não tem curto. De um lado aqui a gente vai ter por volta de 4 volts e do outro a gente vai ter o dobro, geralmente 8 volts. Tá? Então ele é um capacitor que ele vai dobrar a tensão de saída ali para poder fazer o boot, ou seja, o pontapé. Lembre-se de boot de botina. Então a gente vai ter o pontapé inicial da carga. Tá? Por isso vem a palavra boot, né? Vem de botina, vem o chute. Né? Lembra do chute, do pontapé inicial que a gente vai dar para carregar, para começar a carregar, inicializar o sistema. Então esse capacitor aqui é que ele vai carregar, porque no momento todos os capacitores estão descarregados, todas as bobinas estão descarregadas, não tem tensão nenhuma. Ao plugar a carga aqui, esse capacitor é como se fosse um motor de arranque aqui, que vai impulsionar a carga. Tá? Então a gente vai ter o capacitor de boot aqui. De um lado a gente vai ter o dobro da outra tensão. Então, por exemplo, aqui de um lado a gente vai ter 4 volts saindo aqui da bobina e do outro a gente vai ter o dobro, geralmente 8 volts, 8 e pouquinho. Tá? Beleza, então como funciona esse circuitozinho aqui? É muito simples isso aqui. Vamos partir do princípio que a gente não está carregando o aparelho. A gente não tem carga no aparelho, ou seja, o aparelho está sendo alimentado por quem? Pela bateria. Então ele está sendo alimentado por essa malha aqui que vem direto da bateria. Então atenção, vai entrar aqui na VBAT Power, certo? Vai entrar aqui e vai sair direto na VPH Power, que é essa malha aqui, certo? Vai chegar aqui na bobina, vai passar pela bobina, vai carregar o capacitor aqui, certo? E vai entrar aqui e vai lá para o CI, beleza? E daqui, ó, ela vai para o sistema. Então aqui ela já entra no sistema aqui, certo? Aqui ela vai carregar aqui, né, o USB MIDI e bababá. Certo? Se você tiver um OTG, né, plugar um OTG alguma coisa, lá também a bateria já vai alimentar o OTG lá, certo? Saindo por aqui. Então já vai alimentar um pendrive, uma câmera térmica, tá? Então esse é o funcionamento normal na bateria, tá? Aqui ele vai para o sistema. Daqui ele vira VPH Power e também se ramifica em VPH Power RF. Então ele vai alimentar todos os PAs de RF, todo o setor de RF lá, e aqui ele vai alimentar o PMIC principal do aparelho, né, porque esse daqui é o IFPMIC, é o PMIC secundário. Essa VPH Power ela vai alimentar, além de outros setores, de LDO, de câmera e etc., ele vai alimentar também o PMIC principal do aparelho, e o PMIC principal do aparelho vai gerar as tensões secundárias que vai alimentar processador, memória e as outras demais setores, né, Wi-Fi, etc. Então, assim funciona na forma de bateria, né, alimentação da bateria.
Agora vamos ver como funciona na alimentação pelo carregador, né? Pela USB. Né? Pela USB vai alimentar da seguinte forma aqui. A tensão ela vai chegar pela USB, certo? Vai passar por aqui, vai alimentar lá o USB mid, ok? Vai carregar o capacitor de boot aqui, ele já vai carregar essa bobina, certo? A tensão ela vai sair por essa corrente aqui, por essa pad switch, né? VSW, de switch charge. Então aqui é um chaveamento aqui que ele vai fazer de carga, certo? E vai passar por a bobina aqui, e aqui ele vai ter um chaveamento. Então essa tensão ela vai desligar e ligar várias vezes por segundo. Essa malha aqui vai desligar várias vezes por segundo aqui, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, certo? E ele vai controlar a corrente que vai estar chegando no sistema. Então ele vai regular aqui de 5 volts que entra, né? Ele vai regular para 4.2 volts em média aqui, certo? E aqui vai alimentar o sistema, exatamente igual a bateria, certo? E também vai sair aqui, ó, aqui a tensão vai chegar por aqui e vai lá na bateria. Só que agora a tensão, ao invés de entrar, ela vai carregar a bateria, ela vai começar a sair, porque vai ser uma tensão acima da bateria, certo? E como que o PMIC sabe que a tensão está acima ou abaixo da bateria? Se a bateria está carregando ou ela está descansando? Se ela está alimentando o sistema ou não, né, enquanto eu estou com o carregador plugado aqui. Através dessas malhas aqui, ó, da VBAT Sense P e M, que vai direto lá nos pinos da bateria, que são sensores positivos e negativos de corrente aqui da bateria, certo? Então, através dessa malha aqui, a gente sabe quanto de tensão tem na bateria e quanto de corrente tem na bateria. Qual o ciclo de carga dela, se ela está carregando ou não, né? E a bateria ela começa a carregar no que a gente chama de CC, né? Que é constante current, corrente constante, né? Constante current. A bateria está carregando numa tensão constante, então numa corrente constante, né? Então ela vai manter uma corrente, por exemplo, aí de 1 ampere, vamos supor, né, ou 2 amperes, aí dependendo do carregador, se é um carregador rápido ou não, um carregador turbo ou não, né? E a tensão ela vai começar a subir, tensão da bateria. Então a gente vai ter CC e CV, né? Constante voltage, constante corrente, né? Então é corrente constante e tensão constante. No começo ela começa com uma corrente constante. Então a tensão ela vai subindo. Vamos supor que a bateria esteja com 3.7. Então ela vai subindo. Se a gente colocar o multímetro lá na bateria enquanto a bateria está carregando, pode ser nesse capacitor aqui, ó. Nesse test point aqui desse capacitor que não está na placa. É o C1327 aqui. Ou 24, não sei, tem que ver lá. Acho que o 24 é esse aqui, né? Esse aqui é o C1324. Então a gente pode colocar o multímetro ali nesse capacitor, a gente vai ver a tensão subindo aqui de 3.7, 3.75, 3.76, 3.8, 3.9, ela vai subindo. Ela vai chegar num limite. O limite geralmente é os 4 volts, 4.2 volts. Quando ela chegar nesse limite, a gente não vai ter mais CC, a gente vai ter CV, que é tensão constante. Então a tensão ela trava nos 4.2 e aí quem começa a descer, no caso, né, é a corrente, né? Então a corrente começa a descer, né, até ela chegar num limite também, e aí a bateria vai estar totalmente carregada. Ela vai informar através dessa malha aqui, ela vai informar para a gente pro PMIC, né, que a bateria chegou em 100%, né? E o PMIC, a gente vai ver aqui, ó aqui é GND, aqui é o GPIO, são sensores de temperatura, tá? Isso aqui eu não vem ao caso. A gente vai ter a parte de controle aqui do PMIC, né? Que a gente vai analisar aqui agora. A parte do controle do PMIC aqui, como funciona? A gente tem uma tensão de 1.8, né? Que é o que? I/O. MSM quer dizer CPU, tá? MSM é CPU.
I/O é Input Output. Então aqui ele vai alimentar toda a parte de comunicação com CPU. Porque o PMIC ele precisa ter uma tensão ali para se comunicar com a CPU. E essa tensão ela vem do PMIC principal, que o próprio FPMIC alimentou lá através da VPH lá. Então o PMIC ele mandou a tensão VPH para o PMIC principal. O PMIC principal regulou essa tensão, gerou uma tensão muito importante de 1.8 volts que alimenta toda a placa, uma tensão secundária, e voltou aqui para o IFPMIC através da PED 35 aqui, certo? Então essa é o I/O. E através dessa malha aqui de alimentação, a gente vai ter malha de dados de clock e de dados aqui que vão se comunicar com o CPU. Através da CPU aqui, através dessa comunicação, o IFPMIC vai informar a CPU a porcentagem da bateria. E a CPU vai informar na tela a porcentagem da bateria. Se a bateria já carregou ou não, se ela está apenas descansando, se ela está no processo inicial de carga ou não. Então aqui eles vão se conversar aqui, certo? Além disso, eu vou ter o PS Hold do PMIC aqui. PS Hold é apenas uma malha que mantém ele ligado. Imagine como se fosse um sinal que chega do PMIC principal para manter o IFPMIC ligado. Então é um sinal de OK. OK, está tudo certo. A CPU já startou. A CPU, imagine assim, ó, a gente inicia o start do aparelho. Começa como? Através do Keypad Power, tá? Que vai lá no botão Power. Então, beleza. A gente apertou o botão Power, ele informou para o PMIC que startou, né? Então, o PMIC mandou essa tensão de 1.8 aqui, né? Então, o FPMIC startou, o PMIC vai liberar todas as tensões, o PMIC principal lá vai liberar todas as tensões para a CPU, né? Suponhamos que esteja tudo ok, CPU vai mandar um retorno, um feedback, vai falar, PMIC, está tudo ok, as tensões estão tudo ok, beleza. Pode manter ligado o sistema aí que não achei curto, tá tudo ok aqui. Aí o PMIC vai mandar pro IFPMIC, vai falar, ó, CPU deu aval aqui, tá tudo ok, pode manter o sistema ligado. E aí ele vai mandar um hold, PS de Power Supply Hold, hold de manter, segurar, né? Segura a tensão aí. E aí o PMIC mantém, e aí ele começa a trabalhar aqui, se comunicar direto lá com o PMIC e com o processador, certo? Formando tensão da bateria e etc. E assim funciona. Além disso, né, a gente vai ter um System OK do próprio IFPMIC. Esse System OK ele é o start do aparelho. Por quê? Às vezes a gente não liga o aparelho pelo botão, né? Às vezes a gente não liga pelo Keypad Power aqui. Às vezes a gente vai ligar o aparelho pelo conector de carga, certo? Se a gente conecta o conector de carga, o que acontece? O aparelho liga, o aparelho tem que ligar, ele tem que mostrar a imagem na tela, para esse CPU tem que funcionar, ele tem que dar o boot já, ele tem que puxar o sistema operacional, tem que puxar o rainho de carga, que está gravado na memória, né? O símbolo da bateria também está gravado na memória, então ele tem que puxar todas essas imagens aí. Então o sistema está operacional a partir do momento que você pluga o conector de carga. E aí quem informa o PMIC que é para startar é essa linha aqui, ó, sysOK, certo? Então, pluguei o conector de carga, eu já vou ter o IFPMIC aqui, o PMI632, ele já vai mandar um sinal para o PMIC principal startar, né? Começar a liberar todas as tensões. Sem precisar pressionar o power, ele já faz isso, certo? Aí ele só vai começar a ligar depois o aparelho de verdade, né? Puxar o restante do sistema operacional a partir do momento em que eu aperto o botão power lá para ligar o aparelho, certo? Beleza. Aqui vai ter a parte de alimentação de tela, também não vou entrar aqui nesse assunto, mas é simples, né? Chega aqui a VPH, né? E sai as tensões positivas e negativas aqui para alimentar o LCD, né? Parte de flash aqui de LED e beleza. E assim a gente termina aqui todo o setor de carga. Então, para funcionar, né, o setor de carga, você vê que a gente tem vários itens aqui que a gente tem que verificar. Parte de bateria, parte de temperatura de bateria, parte de carga aqui. Outra coisa, o PMI632, ele tem um OVP interno.
seria um OVP, não, um OCP. Seria um protetor contra sobrecorrente, certo? Então, se nessa saída VPH aqui tiver uma alta corrente, uma alta, está puxando muita corrente, certo? O PMIC ele não vai carregar. Ele pode ter a tensão aqui na bobina. Eu posso ter a tensão normal da VPH, né? Posso não ter consumo. Se eu colocar, injetar uma tensão aqui na bobina, às vezes eu tenho zero de consumo aqui. Por quê? Porque eu posso ter uma fuga de corrente não na VPH, eu posso ter uma fuga secundária. Por exemplo, naquela linha de 1.8 volts. Pode ter uma fuga lá. Pode ter uma fuga lá depois do PMIC, na parte de processador, né? E se eu tiver uma fuga, eu injeto uma tensão na saída, eu não vou pegar, porque aí aqui eu vou medir apenas a VPH. Eu tinha que medir as outras tensões de saída lá para achar uma fuga. Só que quando eu ligo o aparelho, né, é cascata, né? Eu tenho aqui, ó, a VBAT, né? A VBAT, ela desce um nível e chega na VPower, certo? A VPower, ela desce outro nível e chega nas tensões secundárias lá. 1.8, tensão de 1 volt, de transceiver, de Wi-Fi, tensão de 0.8 lá de CPU, tensão de 2 volts lá de memória, entendeu? Então, se eu tiver uma fuga de corrente em uma dessas malhas, vamos supor que eu tenho uma fuga nessa daqui, ela vai sobrecarregar a VPH, que vai sobrecarregar a bateria, certo? E aí o PMIC pode entrar em proteção no OCP aqui, ele vai ligar, o aparelho vai ligar normal, vai funcionar normal, porém eu vou ter, ele não vai carregar, certo? Ao invés de, vai aparecer o rainho de carga, vai aparecer tudo, porém ele não sobe carga, ele vai dar a carga lenta, entendeu? Porque ele não vai ter potência suficiente para mandar corrente para a bateria. Toda corrente está sendo mandada para VPH, porque eu tenho uma fuga no sistema, certo? Então a gente tem que verificar isso daí também. Pode acontecer de eu ter um curto ou uma fuga em algum capacitor lá do PA, por exemplo, ou da parte de câmera, um LDO de câmera, né? E o PMIC ele vai ligar o aparelho normalmente, porém ele não vai carregar, né? E às vezes o problema está lá na câmera, certo? Tudo tem que ser verificado. Se a gente verificar a VBoost, está ok, verificou a malha de dados aqui, malha CC1 e CC2, estão chegando tensão, não tem trilha rompida, retirei o PMIC, medi as malhas, está dando continuidade onde deveria dar, né? Malha de bateria estão ok, malha de temperatura estão ok, malha ID aqui, o resistor está ok, capacitor de boot aqui, eu não tenho curto, está ok, o PMID aqui está saindo os 5 volts, então é sinal que aqui o PMIC está trabalhando, ele está tirando essa tensão USB, pelo menos uma parte dela que está chegando, está saindo, beleza, aqui tem entrada, aqui tem saída, ok. Está chegando as tensões aqui, está chegando tensão na bateria, porém ela não carrega, ou seja, não tem corrente, tem tensão, mas não tem corrente. Então a gente pode suspeitar do PMI 632, que ele dá muito defeito, né? Ou de alguma fuga de corrente externa aí, secundária aí, que pode estar atrapalhando. Beleza? Isso aí, pessoal. Chega por hoje aqui. Espero que tenha ajudado aí. Pessoal que estiver interessado aí no link, na descrição eu vou deixar um link para o curso, tá? Agora está com desconto, eu abaixei o preço, agora está R$100 o curso de análise de esquema, tá? Que dá além do que eu explico aqui, né? Um complemento do que eu explico aqui, gratuitamente no canal. Também no curso lá a gente explica algumas coisas além, mais detalhes aí. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí pode chamar nos comentários aí que eu vou estar tirando. Tá bom? Obrigado, até a próxima.